Então, se você não está atendendo na neuropsicopedagogia institucional, você está perdendo tempo, perdendo paciente e, consequentemente, deixando de ter dinheiro, né? Perdendo dinheiro também dessas sessões, tá? Claro que a gente não quer focar aqui no dinheiro em si, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas, assim, é a nossa profissão, é o nosso trabalho, é o nosso salário. A gente ganha pelo trabalho que a gente executa. Então, sim, se a gente tá perdendo paciente, a gente tá perdendo dinheiro também. Eu sou a Karen Denise, neuropsicopedagoga, e eu transformo a vida de profissionais que desejam começar os seus atendimentos e viver de neuropsicopedagogia. E o NeuroPP em Foco é um programa exclusivo para a gente falar de neuropsicopedagogia, para a gente colocar a neuropsicopedagogia em prática, em movimento, em ação, porque esse é o nosso lema, essa é a nossa missão aqui, fazer com que cada vez mais e mais profissionais comecem os seus atendimentos, né, e possam aí transformar vidas por meio da neuropsicopedagogia. Nós vamos falar hoje uma coisa muito interessante, né? Como atender mais pacientes em menos tempo. Que será que é essa estratégia aí? Que será que é esse atendimento? Será que é só enrolação? Não, gente, não. Mas olha, uma das coisas mais preciosas que a gente tem é o nosso tempo. Eu tava até comentando ontem na live com vocês que eu vi, né, acho que foi o Thiago Micro que tava falando no canal dele lá, e ele falou assim, que o ativo mais precioso que a gente tem é o nosso tempo, tá? Muita gente pensa que é o dinheiro, mas o ativo mais precioso é o nosso tempo. E o que acontece? Tempo, tem outra frase, outra máxima, né? Tempo é dinheiro. Então a gente não pode dispersar tempo, perder tempo, né? Temos que aproveitar o máximo do tempo. Ó, esse tempo que a gente está aqui é um tempo que eu estou doando esse ativo, que é o meu tempo, juntamente com o meu conhecimento, para você poder, né, conhecer um pouco mais a neuropsicopedagogia, atuar com a neuropsicopedagogia, tirar suas dúvidas, né, sobre a neuropsicopedagogia. Mas, então, quando a gente fala, né, como atender mais pacientes em menos tempo, seria um sonho, né? Porque assim, se tempo, a gente pode dizer, no caso de atendimento, tempo é dinheiro, mais pacientes em menos tempo também é mais dinheiro, né? Ó, a Vanessa assistiu, foi um podcast, eu vi um Reels dele que alguém me mandou e eu achei muito legal, porque ele fala isso, né? Que a gente, o tempo da gente é o ativo mais precioso que a gente tem. E quando a gente tá falando em empreender, né? Por exemplo, a gente que trabalha, qualquer força de trabalho, aí a gente já vai falar um pouco, né? Já entra um pouco no marxismo, mas qualquer, né? A força do nosso trabalho, ela também tem a relação com o tempo, né? Você vende o seu tempo e a sua força de trabalho. Então, quando a gente fala em atender mais pacientes em menos tempo, a gente também pode fazer uma correlação de, vamos ter um faturamento aí em menos tempo, vamos ter mais dinheiro em menos tempo, porque paciente é cliente, né? Cliente é pagante, né? Tá pagando ali pra gente numa maioria das vezes, né? Eu acredito, espero que todo mundo pague pra vocês, tá? Não quero ver ninguém aí com paciente que tá em débito, né? Inadimplente. Porque paciente inadimplente não é paciente bom pra gente, porque se ele é inadimplente, ele já não vai seguir, né, todo o processo como deveria, tá bom? Mas falando aqui do nosso tempo, então, o que eu queria falar pra vocês, né? Que esse tempo é dinheiro, como atender mais pacientes em menos tempo, a gente vai atender mais pacientes, mas com qualidade, né? Qual é o momento, né, dentro da neuropsicopedagogia, qual é a ação neuropsicopedagógica que nós podemos atender mais pacientes em menos tempo e até ao mesmo tempo, né? Vamos ver quem sabe aí qual é o momento dentro da neuropsicopedagogia que nós podemos atender mais pacientes ao mesmo tempo. É no momento da intervenção institucional. Por quê? Porque o neuropsicopedagogo institucional, ele não atende um paciente por vez. O neuropsicopedagogo clínico, sim, ele tem como princípio de atuação, até acho que estou com as minhas anotações aqui ainda, ele tem como princípio de atuação o atendimento, o clínico,
tem como princípio o atendimento individualizado, mas o neuropsicopedagogo institucional, ele vai ter como princípio o atendimento coletivo. Então, quando você atende mais pacientes, né, ao mesmo tempo, você está atendendo os pacientes em menos tempo, né? Porque você está otimizando o seu tempo com mais pacientes simultaneamente. E essa é a excelente oportunidade da neuropsicopedagogia institucional. Então, se você não está atendendo na neuropsicopedagogia institucional, você está perdendo tempo, perdendo paciente e, consequentemente, deixando de ter dinheiro, né? Perdendo dinheiro também dessas sessões, tá? Claro que a gente não quer focar aqui no dinheiro em si, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas assim, é a nossa profissão, é o nosso trabalho, é o nosso salário. A gente ganha pelo trabalho que a gente executa. Então, sim, se a gente tá perdendo paciente, a gente tá perdendo dinheiro também. E eu quero falar pra você sobre isso hoje. Então, eu quero falar pra você sobre a neuropsicopedagogia institucional. A neuropsicopedagogia institucional, ela também tem seus protocolos próprios, ela tem. E o primeiro protocolo, né, o primeiro princípio básico da atuação institucional é o atendimento coletivo. Gente, 2 pacientes já é atendimento coletivo. Você não precisa atender 30 pacientes, inclusive eu não recomendo isso. Eu recomendo para neuropsicopedagogia institucional não mais do que 10 pacientes, tá? Atender no máximo até 10. Eu acho que 4 e 8 é o que eu acho ideal. Mas você pode atender quantos você achar que dá conta, né? Desde que não se perca, né, qualidade de atendimento. Bom, por que o atendimento institucional é importante? Por que é importante o atendimento institucional? Vamos falar então do paciente? Porque vamos falar primeiro para você, então. Já estamos falando de dinheiro ali, ó. Por que para você, profissional, neuropsicopedagogo, é importante o atendimento institucional? Porque no atendimento institucional, você tem, numa hora de atendimento, uma sessão de atendimento, você vai ter mais pacientes. Mais pacientes quer dizer, sim, mais faturamento, mais dinheiro. E isso é bom, porque a gente otimiza o nosso tempo e, né, tem ali uma fonte de renda íntegra, né? Uma fonte de renda justa. Ok, esse é o benefício aí para o neuropsicopedagogo. Outro benefício para o neuropsicopedagogo, a gente consegue atender mais pacientes simultâneos. Por exemplo, eu, né, estou aí, vou fazer uma pós em neuropsicopedagogia institucional, porque muita gente quer que eu atenda. Muita gente, meu Deus, eu não tenho agenda. Minha agenda é lotada. Por quê? Porque hoje, 2022, eu não sou mais exclusiva neuropsicopedagoga clínica. Hoje eu sou mentora, eu sou professora, eu sou supervisora, eu tô aí com o instituto abrindo as portas aqui em Curitiba, eu tenho projetos, eu tenho 1001 coisas na minha cabeça para fazer. E eu não tenho agenda para atender a demanda de crianças e adolescentes de maneira individualizada. Então, hoje, para mim, é viável ter um atendimento institucional. Por quê? Porque eu consigo atender mais pacientes, fazer a diferença na vida de mais pessoas, otimizando o meu tempo, tá? Entenderam como é importante? Agora, por que o seu paciente é importante o atendimento institucional? Quando a gente está trabalhando na neuropsicopedagogia, a gente atua com a intervenção, né, das funções, a gente vai fazer estímulo, né, cognitivo das funções cognitivas, tá? Quais são essas funções cognitivas? Todas as funções que são requisito e pré-requisito para aprendizagem. E aí a gente tem lá as mais conhecidas: atenção, memória, linguagem, consciência fonológica, leitura, escrita, raciocínio lógico matemático, né? Tudo isso a gente já sabe, tá lá, base, né? Vamos fazer aqui essas avaliações, vamos fazer a intervenção nessas áreas. E quando a gente está trabalhando de maneira clínica, é isso que a gente consegue desenvolver. Mas existe uma função cognitiva que também é importante para a aprendizagem, que ela é vital para o processo de aprendizagem. Só que
é uma função que a gente não consegue trabalhar de maneira individual, que a gente não consegue trabalhar só você e o paciente no consultório, que você precisa e demanda de outras pessoas para desenvolver essa habilidade. Quem sabe que função cognitiva é essa? Coloca pra mim aí, quero ver se alguém sabe. E essa função cognitiva, ela é, assim, como é que eu posso dizer? O neuropsicopedagogo institucional é privilegiado porque ele consegue desenvolver essa função cognitiva que o neuropsicopedagogo clínico não consegue. A socialização, que é a função cognitiva, habilidades sociais, desenvolver habilidades sociais. A socialização, ela é um meio de aprendizagem tão importante, mas tão importante que o neuropsicopedagogo clínico não consegue. O neuropsicopedagogo clínico precisa do neuropsicopedagogo institucional para desenvolver essa habilidade. E eu sempre trabalhei em parceria com a NeuroPPGN. Então a NeuroPPGN, ela sempre foi minha parceira. Eu atendia no clínico, ela atendia no institucional. E a gente trabalhava juntas, então, na neuropsicopedagogia. Eu fazia o atendimento clínico, ela fazia o atendimento institucional. E ela tinha o privilégio de desenvolver as habilidades sociais que o neuropsicopedagogo clínico não tem. Porque como que você vai trabalhar individualizado e desenvolver habilidades sociais? Então, olha como é importante a neuropsicopedagogia institucional. Tem gente que acredita que a neuropsicopedagogia clínica é melhor que a neuropsicopedagogia institucional. Lembra que eu falei que são dois campos de atuação, duas profissões distintas e cada uma tem o seu protocolo, cada uma tem a sua importância? Então, é por aí. E o neuropsicopedagogo institucional, ele é super importante, porque ao mesmo tempo que ele vai estimular, desenvolver todas as habilidades que são requisitos e pré-requisitos para a aprendizagem, que o neuropsicopedagogo clínico também está desenvolvendo no consultório, ele ainda vai desenvolver as habilidades sociais. Ele vai auxiliar na interação, na comunicabilidade, enfim, em todos esses aspectos que demandam das habilidades sociais, de interagir com outras pessoas. E olha só como essa função cognitiva ela é importante. Quando a gente teve o início da pandemia, 2020, o que aconteceu? A gente teve o isolamento, lembram disso? Que ninguém podia sair de casa, todo mundo ficava em casa, ninguém podia fazer nada, ninguém podia interagir com ninguém. As escolas fecharam, os centros de convivência fecharam e houve o distanciamento social. O que é que aconteceu? Com o distanciamento social, principalmente vamos falar de crianças e adolescentes em idade escolar que estavam matriculados nas instituições de ensino. Tiveram o distanciamento social. O que acontece? Não há desenvolvimento de habilidades sociais. O que acontece? Aprendizagem prejudicada. Olha lá, ó. Atrapalhou muito o processo de ensino-aprendizagem. A aprendizagem prejudicada. Ensino defasado. Não se consolidavam aprenderes. Por quê? Porque nós aprendemos na interação. Na interação com o conhecimento, na interação social. Isso é Vygotsky, base aí da psicologia cognitiva, tá? Quem falar pra mim, psicologia social não é psicologia social. A gente tá falando de Vygotsky. Vygotsky fala que o ser humano aprende com a interação com outro ser humano. Porque se você pegar um ser humano e tirar do convívio social, ele não vai aprender, ele não vai se desenvolver socialmente como um ser humano que está ali no convívio. Tanto que quando a gente nasce, a primeira maneira da gente se relacionar é dentro da nossa família. Depois, a gente sai do nosso núcleo familiar e vai para as escolas. E aí tem choques culturais, porque existem culturas familiares diferentes. E aí a gente sai da escola e vai, por exemplo, para um mercado de trabalho. E aí a gente tem outro choque cultural.
culturas de trabalho, diferente das culturas escolares, diferente das culturas familiares. E aí, se a gente for entrar em cada aspecto cultural, religioso, social, né, de cada grupo social, a gente vê como existe aprendizado nesses meios, como as pessoas elas aprendem com os seus pares, né, como é comum esse tipo de aprendizado. Tá? Então, na neuropsicopedagogia institucional, o neuropsicopedagogo tem o privilégio de poder desenvolver mais essa função cognitiva, que é a questão do desenvolvimento das habilidades sociais. E habilidades sociais só se desenvolve em sociedade, só se desenvolve interagindo com outras pessoas. Tá? Então, é muito importante que o neuropsicopedagogo ele faça, né, esse tipo de estimulação, de desenvolvimento dentro da neuropsicopedagogia institucional. Então, vejam, hoje eu falei, né, de algo exclusivo do neuropsicopedagogo clínico, que é o processo de avaliação em si, mas o neuropsicopedagogo institucional, ele tem também essa competência de desenvolver habilidades sociais. Por quê? Porque as habilidades sociais, elas vão se desenvolver nesse contexto coletivo. Então, 2 sujeitos já é contexto coletivo, 3 sujeitos já é contexto coletivo. E aí eu vou falar um pouquinho sobre essa questão do institucional, né? Por onde começar, então? Como funciona o protocolo institucional? Como que é? Protocolo, então, da neuropsicopedagogia institucional. Então, vamos colocar aqui. Protocolos da neuro PP institucional, porque senão não vai caber aqui, tá? Institucional. Minha letra é grande. Vamos lá. Então, o primeiro protocolo da neuropsicopedagogia institucional. Eu vou fazer até com o parâmetro que a gente tem aqui. Vamos lá. Primeiro protocolo. Atendimento o quê? Coletivo. Vamos lá. Atendimento coletivo. Tá? Primeiro protocolo da neuropsicopedagogia institucional, atendimento coletivo, tá? Qual que é a abordagem do atendimento institucional? Né? Uma abordagem de estimulação. Vou colocar aqui, que daí a gente vai fazer o paralelo depois com a avaliação. Abordagem de estimulação das funções cognitivas. E aí a gente pode abrir um parênteses que é tanto para intervenção quanto reabilitação. Tá? Ó. Então vamos lá. Protocolos da neuropsicopedagogia institucional. Primeiro protocolo, atendimento coletivo, porque esse é o princípio base da neuropsicopedagogia institucional, tá? Esse é o princípio base da neuropsicopedagogia institucional. Segundo protocolo, abordagem de estimulação de funções cognitivas, intervenção e reabilitação, tá? Esse é o segundo protocolo. Por quê? Porque a neuropsicopedagogia institucional, ela não tem competência da avaliação. Então, ele já parte para estimulação das funções cognitivas. Quais funções? Vou colocar até aqui. Relacionadas com o quê? Relacionadas com a aprendizagem. Por quê? Porque o nosso foco sempre vai ser a aprendizagem, tá? A gente não vai atuar com outra coisa.
não atua com humor, não atua com emoção, não atua com comportamento, não atua com transtorno de fala, de linguagem, não. A gente trabalha com aprendizagem, tá? Intervenção, reabilitação de aprendizagem, avaliação das funções executivas na aprendizagem, tá bom? Então, protocolos do neuropsicopedagogo institucional. Vamos lá? Ó, atendimento coletivo, abordagem, né, da estimulação das funções cognitivas relacionadas com a aprendizagem. Que mais? A gente vai, da mesma forma, né, atuar com instrumentos da base neuropsicopedagógica. Por quê? Porque a gente vai usar a estimulação com instrumentos que estão ali relacionados com pedagogia, psicologia cognitiva, neurociências, tá? Então, atuar com instrumentos de base NeuroPP, tá? Porque a gente não vai usar instrumentos de outras áreas, a gente vai usar instrumentos da base neuropsicopedagógica, tá? Que mais que a gente faz, né? Tem número mínimo de sessões? Não. Sessões você pode fazer quantas forem necessárias para desenvolver ou reabilitar aquela função que foi proposta ali dentro de sua estratégia de intervenção. Mas a duração dessas sessões são sessões de, no máximo, 50 minutos. Tá? Sessões de, no máximo, 50 minutos. Esses são os protocolos da intervenção neuropsicopedagógica, tá? Neuropsicopedagógica. Então, assim, vejam só. Quando a gente está vendo tudo isso, a gente está entendendo que existe protocolo dentro da neuropsicopedagogia. Quem é esse profissional neuropsicopedagogo? É somente quem fez pós em neuropsicopedagogia, tá? Outras pós, outras especializações, outras áreas não dá habilitação para o neuropsicopedagogo. Para ser neuropsicopedagogo habilitado, precisa fazer pós em neuropsicopedagogia, tá? Claro, o neuropsicopedagogo pode encaminhar sim, não tem problema nenhum, tá? Inclusive, no meu método eu ensino vocês a fazerem devolutiva sempre que fechar um pacote de avaliação. Por exemplo, não existe um número máximo, um número mínimo de sessões de avaliação. Mas, uma média de 10 a 12 avaliações, a gente já consegue ter um trabalho bem interessante. Então, se você faz lá 12 intervenções, 10 a 12 intervenções. Aí, se você faz lá 12 intervenções, finalizou o pacote, dá uma devolutiva. E se você identificar que há uma necessidade de outros profissionais, você faz o encaminhamento, tá? Mas, qual que é o passo a passo da neuropsicopedagogia institucional? Então, primeiro, você não vai poder fazer avaliação, mas você pode fazer uma triagem, tá? Se você quiser fazer triagem para separar os grupos, né, por alguma habilidade que você queira desenvolver, fazer triagem para ver o nível, né, de desenvolvimento de cada um, os níveis ali de habilidades, habilidades com interesse, de áreas prejudicadas, você pode fazer uma triagem. Mas lembre-se, triagem não é um processo de avaliação. Quando você vai ao médico, né, você vai lá e passa pela triagem na enfermagem, certo? O enfermeiro lá da triagem, ele só faz a tua aferição de temperatura, aferição de pressão, pergunta ali o que você tem, os sintomas bem rápido e pronto, você vai lá esperar para ser atendido, certo? Isso é uma triagem, não é um processo de avaliação. Aí, por exemplo, você tá lá com muita dor de cabeça, fez a triagem, ok. Aí você vai, o médico, ele vai fazer uma avaliação, aí o médico vai mais a fundo, e aí vai te mandar fazer exames, e aí você volta com os exames, e aí ele vai te encaminhar para tomar uma medicação se precisar, para fazer isso se precisar, entendem? Você, na neuropsicopedagogia institucional, não vai fazer o processo da avaliação, você vai fazer uma triagem, só
para identificar. Não há necessidade de você montar um grupo só com casos semelhantes, até porque se aprende na diversidade, tá? Você pode trabalhar com essa estratégia, mas não há necessidade. Inclusive, eu não recomendo, tá? Eu recomendo que você trabalhe com grupos de sujeitos ali, não necessariamente... Já pensou? Você pegar um grupo com 8 hiperativos, TDAH com hiperatividade? Você não consegue trabalhar, você não consegue dar conta, você não consegue a demanda. Então, assim, eu não recomendo e não colocaria, tá? Mas você pode pôr, é critério seu, o neuropsicopedagogo tem autonomia para definir o critério de escolha do grupo, tá? E na neuropsicopedagogia institucional, você não vai atender o indivíduo, lembra? Vocês vão atender o grupo, a demanda do grupo, a necessidade do grupo, sempre focando no grupo que você está atendendo, tá? E aí, eu queria trazer para vocês, né, essa possibilidade. Então, a neuropsicopedagogia, hoje mesmo me perguntaram no meu direct, perguntaram assim, Karen, o neuropsicopedagogo, acharam um destaque meu antigo e tal, e que eu falava assim, a pessoa perguntava assim, terminei minha pós em neuropsicopedagogia, posso abrir um consultório? E aí eu falei assim, pode não, deve, eu respondi, né? E a pessoa viu esse destaque e mandou pra mim assim, só se for neuropsicopedagogo clínico, se for institucional não pode. E eu te pergunto, por que o neuropsicopedagogo institucional não pode abrir um consultório? Ele pode, porque atendimento institucional, 2 já é coletivo, né? 1 é individual, 2 é coletivo. No meu consultório, que é um consultório pequeno, não é um consultório grande, eu consigo atender 2 até 3 pessoas simultaneamente. Isso é atendimento coletivo. Gente, para de achar que atendimento institucional é roda, é aqueles grupos de roda que você faz. Não é. Atendimento neuropsicopedagógico é estimulação cognitiva. Você pode trabalhar em roda? Pode. Você pode trabalhar numa mesa? Pode. Nós podemos ter o atendimento institucional dentro de um consultório. Com certeza. Com certeza. Então, assim, a gente não vai... Lembra do falso cognato? Lembra do falso cognato? Neuropsicopedagogia institucional não quer dizer instituição. O princípio do atendimento institucional é o atendimento coletivo. 2 é coletivo. 2 já é mais de 1. 2 já não é individual. E olha só a oportunidade. Você pode atender de maneira institucional, tanto presencial quanto de forma online. Por quê? Porque a base do atendimento institucional são intervenções. E intervenções eu não preciso ter testes padronizados para realizar. Então eu posso atender de maneira online. Você abre um Zoom, um Google Meet, coloca lá seus 2 pacientes, dá as atividades. Existem muitos sites que você pode utilizar, existem muitos aplicativos que você pode utilizar. Existem muitas ferramentas digitais que você pode utilizar de maneira online. Então, olha só a oportunidade de atuação do neuropsicopedagogo institucional. Além de você atender mais pacientes em menos tempo, porque você otimiza o seu tempo, tendo ali 2, 4 pacientes numa mesma sessão, você ainda tem o privilégio de realizar esses atendimentos presencialmente ou online. A avaliação a gente não consegue fazer online. O neuropsicopedagogo clínico não consegue fazer a avaliação online. Se tem neuropsicopedagogo clínico falando em fazer a avaliação online, ele está tirando o fator quantitativo da avaliação. E aí não é uma avaliação neuropsicopedagógica. Agora, na neuropsicopedagogia institucional, você pode começar online. Isso quer dizer que você não precisa nem de um consultório. Você pode ter uma sala na sua casa. Você pode estar dentro do seu quarto, online.
e atender e fazer a sessão acontecer. Então, olha só a oportunidade para o neuropsicopedagogo institucional de começar agora a colocar a neuropsicopedagogia em prática, colocar a neuropsicopedagogia em movimento, em ação. E a demanda é grande. A demanda é grande para o atendimento neuropsicopedagógico. A demanda é grande para o atendimento institucional. Ah, então não preciso de planejamento. Precisa. Neuropsicopedagogia institucional é baseada em intervenção e você vai fazer um plano de intervenção para o grupo, um plano de sessão de intervenção para cada dia que você for realizar a sua intervenção. Por quê? Porque bom profissional tem planejamento. Porque bom profissional tem estratégia. Porque se você não tem planejamento, não tem estratégia, qualquer lugar que você for tá bom. E você não tem métrica. Você não vai poder ter métrica do que funciona, do que não funciona, do que deu certo, do que não deu certo, do quanto seu paciente caminhou com você. Lembrem-se, neuropsicopedagogia não é recreação. A gente usa o lúdico, a gente usa o brincar, mas não é recreação. Tem finalidade, tem princípio. Princípio neuropsicopedagógico. Finalidade, consolidar processos de neuroaprendizagem. Então, olha só como é importante a função do neuropsicopedagogo institucional. Olha só como a gente consegue trabalhar de maneira online. Hoje tudo está convergindo para o online. Ainda não temos, como realizar a avaliação, como eu falei para vocês. Mas eu tenho certeza que o Conselho de Psicologia já está buscando pesquisa, consolidar e validar processos e protocolos de avaliação online. Ainda não temos, mas eu tenho certeza que eles já estão caminhando para isso, tá? Eles já estão caminhando para isso. E a gente, assim que tiver validado esses testes quantitativos, a avaliação neuropsicopedagógica também pode ser online. Mas a intervenção pode ser online. Então, assim, gente, aproveitem essa oportunidade, aproveitem essa demanda, tá? Aproveitem esse momento em que todo mundo está voltando os olhos para a educação, para a escola, ano letivo, início escolar. E mostre a importância da neuropsicopedagogia nesse contexto. Karen, só para o contexto escolar? Não. A neuropsicopedagogia, ela não tem limite de idade, ela não tem limite de escolaridade, tá? Você pode trabalhar com bebês, com crianças, com adolescentes, com idosos, com adultos, com jovens, com escolares, com pré-escolares, com vestibulandos, com empresários, com concurseiros, enfim, todo mundo que precisa potencializar processos de aprendizagem, estimular funções cognitivas, reabilitar habilidades cognitivas, precisa de um neuropsicopedagogo, mas eles não sabem. Então, se posicione, faça o seu posicionamento, mostre para as pessoas a importância da neuropsicopedagogia, seja o porta-voz da neuropsicopedagogia e bora, junto comigo, colocar a neuropsicopedagogia em ação, na prática, porque 2022 é o ano do neuropsicopedagogo, porque 2022 a neuropsicopedagogia será e já é o melhor nicho para se atuar, porque 2022 basta você se posicionar e as pessoas estão precisando, elas estão à procura de alguém para suprir essa demanda, e você tá aí com seu certificado às vezes guardado, escondido, com medo. Vamos deixar esse medo de fora e vamos colocar a neuropsicopedagogia em prática, colocar a neuropsicopedagogia em movimento. Pessoal, é isso. Nosso NeuroPP em Foco tinha para você hoje. Colocar realmente no foco, E hoje a gente escolheu aí a neuropsicopedagogia institucional. Fala pra mim, quem aí vai colocar a neuropsicopedagogia institucional em ação? Coloca aí, #NeuroPP em ação, porque eu quero ver
essa comunidade. Nós somos mais de 20 mil profissionais que queremos mudar os rumos da neuropsicopedagogia nesse país. Nós somos mais de 20 mil profissionais que queremos colocar a neuropsicopedagogia em prática, ou pelo menos interessados, né? Que estamos aqui seguindo esse canal. Então, vamos fazer a hora, porque a hora é agora. O momento é hoje. Comece hoje a se posicionar, seja nas suas redes sociais, seja conversando com as pessoas ao seu redor e mostre a importância da neuropsicopedagogia. E bora juntos colocar neuropsicopedagogia em ação. Hashtag NeuroPP em ação. Um beijo pra você e até mais. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Até mais.